Decisões para o ano novo. O jeito certo de reiniciar um ciclo de vida. Eu sou o Dr. Pierre Elias, sou psicanalista médico e venho inaugurar o meu canal justamente com esse assunto. E você, já tentou reiniciar o ano e mudou completamente no meio do percurso? Eu tenho certeza que sim. Se você for um desses, fica aqui até o final que eu vou dar o passo a passo para como você reiniciar ou estruturar um planejamento para que o outro ano seja fenomenal e do jeito que você goste, tá? Olha, normalmente as pessoas elas costumam realmente planejar, se organizar com muitas mudanças. Esse fim de ano é realmente um festival de pedidos, um festival de promessas, e que todo mundo conhece, todo mundo já fez e aconteceu, e realmente não, não cumpriu. Tá? Hoje eu vi uma coisa muito interessante e que eu vou, inclusive, começar com ela. Eu acredito que, piamente, que para que você tenha uma lista de sucesso, para começar, você tem que falar o que você irá fazer de bom, não enfatizar o que você não vai fazer. Bom, todo mundo fica assim: ah, eu vou parar de comer besteira, eu vou parar de fumar, eu vou parar de tomar multa. Porém, ninguém fala: eu vou começar hábitos alimentares saudáveis, eu vou praticar mais esporte para que não pare de fumar, eu vou eu vou comer comida mais saborosa, eu vou praticar exercícios. O que a gente sabe e o que me trouxe aqui é justamente o movimento da frequência vibratória, tá? Eu acredito piamente que a frequência vibratória ela atua em todo o nosso, todo o nosso momento, tá? Quando você acorda e você emite vibrações ruins, com certeza, a partir daquele momento, você passa a acontecer tudo de errado. Então, a gente sabe que quando você vai emitir, você já viu isso acontecer, gente. Você acorda e tropeça e já xinga o pé da cama, tá? Quando você vai escovar o dente, acabou a pasta de dente. Quando você for tomar banho, aqueceu a toalha fora do banheiro. Quando você for para o elevador para pegar o seu carro, você esquece coisa no seu apartamento. O seu dia passa a se transformar num caos. Por quê? Porque você passou a emanar energias, vibrações que são realmente fora do seu propósito, tá bom? Então, esse é o erro mais comum, cara, o erro mais comum. Você tem que ter noção que a partir deste ano as forças vibratórias, as forças ocultas, a parte espiritual e mental, elas estarão cada vez mais presentes na nossa vida. Isso é um fato, porque ou você aceita isso, ou você acaba sucumbindo às inteligências artificiais, tá? Porque a inteligência artificial, ela é o domínio da máquina perante o ser humano. Isso todo mundo já sabe. Agora, se você for espiritual, se você for mental, aí sim você não vai ser dominado, tá? Então, lembre-se, a primeira coisa é não olhar pelo negativo. Nós como seres humanos, nós somos muito poderosos. A gente tanto vai para o negativo como a gente vai para o positivo. Só que na nossa criação a gente só vê problema. Desde quando somos pequenininhos,
nós fomos educados, nós fomos domesticados a olhar sempre para o mal. Qual é a primeira palavra que toda criança escuta? Não! Pois é, isso é para você ver a vibração desse planeta, o quão denso é esse planeta Terra, que só olha coisas ruins. Ninguém vê o quanto aquela criança está ali passando por uma descoberta, por uma evolução e orienta aquela criança, orienta para o bem, entendeu? Para que a transformação seja uma transformação real, uma transformação que vai tornar as soluções dela cada vez mais positivas, entendeu? O bom exige uma ação positiva. Então não tem como você falar, eu não estou aqui falando para deixar tudo acontecer, falando para deixar do jeito que Deus dá. Não, mas orientar para o positivo, não fixando ações negativas, entendeu? Então, quando a gente fala, olha, faça aquilo, faça exercício, coma melhor, né? Leia um livro, tá? Você está falando para que as pessoas tornem-se pessoas cada vez melhor, né? Agora, como uma vontade pode ser transformadora, entendeu? Querer é poder sim, tá? E quando a gente quer, a gente emite visualizações para aquilo. Você fala assim: eu quero essa caneta. Então você já tem essa caneta. O universo ele já te deu, basta você achar uma forma, obviamente, de você encontrar o caminho de ir até a caneta. Muitas coisas acontecem também com viagens. A pessoa ela vai e organiza uma viagem. Ela vai e planeja uma viagem. Isso sendo grata a essa viagem com a qual ela se organizou, ela se planejou, ela se visualizou nela. Então, o que, que acontece? Quando ela faz isso, passa a tudo ao redor dela conspirar para que ela faça realmente o, a viagem que ela está ali tanto desejando. Mas lembre-se, desejo merece e precisa ter ação, porque se eu ficar só no desejo, a pessoa ela fica ali na escassez. O desejo parado chama-se escassez. O desejo com ação chama-se gratidão. Então é bom você lembrar sobre isso. E a gratidão é o ponto mais alto da frequência vibratória, tá? Então quando a gente fala, tá? Olha, um exemplo aqui, ó. É, quando a gente fala de doença, por exemplo, tá? Quantas e quantas pessoas têm dores de cabeça, têm pressão alta, têm problemas de cansaço, até de imunidade, e elas aceitam, aceitam essas cargas porque nós estamos acostumados com o ruim, nós estamos acostumados com o negativo. Agora, se ela perguntar para si mesma, por que será que eu estou com dor de cabeça? Por que será que eu estou com essa pressão alta? 10 minutos ela perguntando para ela mesma, ela vai pensar e vai lembrar que é porque ela pegou carga que ela não precisava, ela pegou tarefa que não é dela, ela está tentando arrumar coisas que ela não tem o controle, entendeu? E aí ela vai ver, e se ela quiser, tá? Lembrando-se bem disso, o doente, ele sara se ele quiser, tá? Eu, como estudioso de medicina psicossomática, eu afirmo categoricamente aqui. A pessoa que é doente, se ela realmente
estudar a doença dela, se ela realmente entender da doença dela, ela vai procurar os caminhos para que mentalmente, para que organizando a mente dela, obviamente junto com medicações, porque muitas vezes as doenças já estão instaladas, ela corrija, melhore o seu dia a dia. Agora, o que acontece é que 99% das pessoas não querem mudar, ficam no estado de vítima, o estado de consciência de vítima, porque elas precisam que alguém dê um comprimidinho, para que alguém dê um remedinho. Então, esse estado de vítima, ele é confortável para o ser humano. Tanto é que 99% dos seres humanos estão no estado de vítima. A consciência, a consciência da pessoa, ela passa a subir a partir do momento que ela passa a vibrar melhor. Ela passa a vibrar momentos, sensações, atitudes com uma vibração maior do que a coragem, por exemplo, maior do que a razão, por exemplo. É que ela se torna uma pessoa consciente dos seus atos, consciente das suas dores. Então, a partir desse momento, ela entra na segunda fase. A partir desse momento, ela entra na lista que ela tem que fazer de coisas que ela vai ter que cortar. Porque são coisas que são ruins. Lembra que eu falei primeiro, ela vai organizar as coisas boas que ela vai fazer. As coisas boas que ela vai fazer, vai preparar para fazer. Segundo, é as coisas ruins que ela vai cortar da vida dela. Então, quando ela fala, olha, esse ano eu vou passar vou subir meu cargo no meu serviço. Tá, muito bem. Quanto tempo de celular eu vou cortar para que eu estude mais sobre o meu serviço? Quanto tempo de televisão eu vou cortar? Qual, qual o programa, qual o aplicativo que eu vou desligar? Que eu vou cortar para que eu tenha mais tempo de leitura? Eu vou cortar Netflix, eu vou cortar Amazon Prime, eu vou cortar Disney, porque isso está comprovado, isso é material de domesticação, não é um material de ensinamento, para que você suba de cargo, para que você melhore no seu serviço, tá? Qual aplicativo no celular que eu vou cortar para parar de pedir comida pelo delivery? Entendeu? Quem aqui que quer realmente ter uma performance de atleta, ter uma performance de corrida, não tem nem que saber que existe iFood. Não tem nem que saber que existe outros aplicativos, Uber Eats. Não existe isso. Uma pessoa, ou ela quer, ou ela não quer. Não existe a pessoa que esse ano que vem agora eu estarei me preparando para a minha primeira maratona. Tá? Por eu me preparar para a primeira maratona, eu já imprimi todo um planejamento em que eu terei que dormir mais, em que eu terei que treinar sem faltar, em que eu terei que treinar musculação, treinar corrida. Eu não vou poder, hipótese nenhuma, pedir comida por delivery. Entendeu? Por quê? Porque isso é um processo de 6 meses para que lá na frente eu consiga o meu objetivo. Entendeu? Então eu me preparei com coisas boas primeiro. Pus o treino, pus o sono, pus a comida na minha vida, pus meus treinadores, pus minha musculação, tudo certinho, tudo coisas boas. Depois eu vim cortando o ruim, entendeu? E agora? Qual a outra fase? A conexão com a natureza espiritual. A gente precisa estar sempre conectado com o nosso espiritual.
E espiritual, que eu estou dizendo, não é se ligar à religião, à instituição religiosa, não, tá? O mais interessante é você se ligar a você, porque, como eu falo também, quando você passa a tomar consciência de ser, você passa a entender que você é Deus, que Deus está em você. Então você passa a não precisar de instituições religiosas, quaisquer que sejam. Enquanto você precisar de instituições religiosas, você está no estado de vítima. Porque o estado de vítima é o estado que você precisa de alguém para ser culpado por você, tá? Então, você vai ter que ter conexão com a sua natureza espiritual. Isso não tem como, tá bom? E aí, depois, você vai passar a projetar, você vai mudar a sua consciência de uma consciência de manifestação para uma consciência de canalização. Com a consciência de canalização, você já vai projetar, você vai substituir pensamentos. Por exemplo, você vai se ver saudável, você vai se ver conquistando seus objetivos. Você já vai criar um campo vibracional de prosperidade, de bem-estar. Está mais do que provável. O Dr. Joe Dispenza, um médico americano que eu tenho o prazer de ler alguns livros dele, ele foi diagnosticado após um acidente de bicicleta com fissuras, com fraturas em vértebras, em que ele precisava de cirurgia. Pois é, com umas visualizações adequadas, obviamente um cara super treinado, ele é um cara que já faz isso há muitos anos, ele reverteu esse quadro. Ele mudou, ele praticamente conseguiu com que fizesse com que o seu corpo reativassem as células tronco ali, formassem novas células, melhorando toda a estrutura óssea, toda a estrutura muscular que estava sendo machucada. Entendeu? Eu sou uma pessoa que eu sou treinado o suficiente, eu não fico doente, eu não fico gripado. Se eu fico, se eu tomo alguma, tomo contato com alguma bactéria, com alguma coisa que eu acordo meio parecendo que estou com uma sinusite, uma coisa assim, eu em menos de 24 horas eu tiro isso de perto de mim. Porque eu sei, eu tomo consciência do que está acontecendo. Então você vai sempre posicionar a sua saúde para o positivo. Você vai ter essa visualização diária, é importantíssimo. O pessoal não acredita, o pessoal não gosta, porém, a visualização diária é uma coisa poderosa. Você vai se visualizar, você vai imaginar suas células se reestruturando com harmonia, com luz, com saúde, tá? Você vai fazer uma reprogramação mental. Minha dor vai passar. Você vai ter que substituir. Minha dor nunca vai passar. Ai, quantas pessoas eu vejo por aí? Ai, eu tenho uma dor que não passa nunca. Eu tenho uma dor que é crônica. O pessoal adora falar isso. Eu vejo isso todo dia no ambulatório. Entendeu? A pessoa falando, eu tenho uma dor que não vai sarar nunca. As pessoas amam ter dor, entendeu? Já passou da fase. As pessoas têm que ver que isso foi desmascarado, tá? Você ter dor é você estar querendo colinho. Você está doente é porque você achou uma forma de chamar atenção na sua casa. Porque você doente, você tem alguém para dar sopinha na sua boca. Entendeu? Então você tem que lembrar: meu corpo está se curando a cada instante. Já também tem coisas que vai fazer isso, tá? Você vai ativar emoções positivas, tá? Você vai estar sendo grato por estar vivo.
eu vi uma coisa muito interessante. Uma senhorinha uma vez me falou, ela virou para mim e falou assim: "Ah, eu tenho isso aqui, tenho aquilo". É engraçado, porque entra em contraponto com o que eu falei anteriormente. "Ai, doutor, eu tenho uma dor aqui, tenho uma dor ali", só que eu tenho que lembrar, porque os que não têm dor não estão aqui. É, já foram, né? Entendeu? Já morreram. Mas o que que acontece? Por conta da nossa domesticação dessa terra. Então a gente tem que trocar essa situação. A gente tem que estar se posicionando sem dor, você tem que se posicionar sem, sem doenças crônicas, porque quando você faz isso, aí você vai se reconectar com o seu eu sozinho, vai se posicionando e vai melhorando, porque se você entender o porquê daquela dor, não tem mais por que a dor aparecer. Você entendeu o porquê dela, entendeu? Você tem que acordar de manhã, você tem que se visualizar cheio de vitalidade, você tem que se visualizar, você tem que comer uma comida boa, você tem que fazer seu próprio café da manhã, você tem que se organizar para o seu exercício, para a sua mentalização, para depois você sair para o trabalho. Aí sabe o que que vão falar para mim? Ai, mas eu não tenho tempo. Tem tempo sim, porque quando você volta do trabalho, ao invés de você ficar assistindo novela de canal gratuito, você vai dormir mais cedo. Você vai ler um capítulo do seu livro, lê o capítulo do seu livro e vai dormir. Porque assim você acorda cedo e dá tempo de fazer tudo isso. Entendeu? Antes de ir trabalhar. É só organização. O fato é planejamento. Entendeu? Bom, então, quando passando para outra fase, para a última fase, transformando vibrações em realidade, pessoal, tá? Quando a gente usa uma combinação, tá? Da medicina psicossomática, da medicina quântica, da vontade espiritual, a gente começa a entender os porquês das projeções que vão moldar nosso mundo à volta, tá? Ó, é preciso abandonar, tá? Esse condicionamento negativo, a gente precisa trocar, porque eu vejo isso e eu posso falar, porque quando eu passei a fazer isso, a olhar tudo pelo lado positivo, primeiro que eu fui parecer o doido, né? Eu fiquei parecendo o doido. Tem gente que olha para mim e fica com dó, né? Entendeu? Por quê? Porque eu passei a contrariar tudo que nós fomos criados, tudo que nós fomos ensinados. O ser humano, ele é ensinado a aceitar uma dor. Ele é ensinado a aceitar uma diabetes como doença crônica. Ele é ensinado a entender que a hipertensão é de família, entendeu? Não é de família. De família é a construção que foi feita na sua cabeça que você tem que tomar conta de coisa que você não tem a obrigação. Então você acaba tendo essa pressão alta. A construção de que você tem que ficar olhando para trás o tempo todo, com rancor, sem perdão, sem olhar para frente, é o que te traz a diabetes. Então, quando você pensa nisso, você passa a entender que essas coisas já passaram, que tem coisa que não é sua, tá? Então, passa a olhar para frente. Quando você passa a ter boca para falar o que você está com vontade, para falar o que você está querendo, não tem a tireoidite que vai te dar, entendeu? Aquilo que eu gosto de falar, e eu vou terminar com isso. Por que, que a tireoidite ela atua em cima de muitas mulheres? Estatisticamente, a tireoidite ela é uma doença de mulher feminina, porque as mulheres elas são educadas por séculos e séculos e séculos a calarem a boca. Então, quando você encontra uma mulher que fala, quando você encontra uma mulher que não tem papas na língua, como diz o outro aí, as mulheres que são ousadas, pergunta se elas têm tiroidite. Elas não têm.
Só que a mulher foi criada para calar a boca, para engolir, para saber o que que ela queria, só que ela tem que engolir. Aí não vai querer que aqui, ó, que a parte do chakra laríngeo dela fique obstruída. É óbvio que vai acontecer, né? Então tá. Então ficamos por aqui. Então o jeito certo de você montar um ciclo de vida é se organizar por tudo isso daí que eu falei. Se organizar perante todos esses itens. E a partir daí sim, fazer sim um planejamento, fazer uma meta, né? Fazer metas e ser fiel à sua palavra, primeira coisa, tá? Porque quando você faz uma meta, quando você faz um planejamento, tem que ser fiel à sua palavra, tem que cumprir. Porque você cumprindo, aí não tem quem te segura. Aí você vai para frente. Entendeu? Então, para mais dicas, fique por aqui. Vou preparar cada vez mais coisas aqui no canal. Esse é um vídeo de inauguração. É um vídeo que foi organizado aqui na minha mente para ser nesse portal 1212, tá? Porque é o portal da criatividade, é o portal em que a gente vai se conectar com as coisas boas que nós vamos aprontar para o ano de 2025, tá bom? Que o ano de 2025 seja um ótimo ano para todos e que assistiram esse vídeo até aqui o final, tá? Lembre-se aqui de fazer a inscrição no canal, compartilhar e dar o like, tá, pessoal? Se você não quiser dar o like, você dá o dislike, para mim serve a mesma coisa, entendeu? Tá? E manda esse vídeo aqui pro pessoal do seu WhatsApp, pro seu pessoal do seu Facebook, porque eu tenho certeza que vai ter coisa aqui que vai ser matéria para o pessoal comentar, para o pessoal me xingar, para o pessoal fazer o que for, entendeu? E mande notícia aqui, escreva aqui o que você achou sobre isso e o que você vai preparar para o seu ano novo. Até o próximo.